Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma semana de aula. Essa semana nós vamos dar início à função. Mas antes de trabalhar a ideia de função, nós vamos ver alguns conceitos para a gente conseguir entrar em função, para a gente aprender função, tá bom? Então, antes disso, vamos falar sobre relação. Primeiro, par ordenado. O que é um par ordenado? Par ordenado é todo conjunto formado por dois elementos. Então, olha só. O que é um conjunto mesmo? É quando eu tenho números entre chaves. Ou não, né? Que pode ser o conjunto vazio. E o que dá a ideia de par, gente? Par é dois, né? Uma dupla. Né? Então, ó, é todo conjunto que é formado por dois elementos, ó. Possui dois elementos, possuem dois elementos. Ok, só que será que eles são ordenados? Porque, ó, se eu tiver o conjunto 2 e 3 ou o conjunto 3 e 2, é a mesma coisa? Vocês se recordam? É a mesma coisa, gente, não importa. Lembra que eu falava para vocês? Não importa a ordem. Não importa a ordem, a gente tem o hábito de colocar na ordem crescente, mas o conjunto você pode pôr na ordem que você quiser. Então, se tiver 2 e 3 e 3 e 2, é a mesma coisa, tá bom? Só que o par ordenado, a gente não consegue trabalhar dessa forma. Por quê? Porque ele tem que ter uma ordem específica. E essa ordem, ó, na matemática, nós vamos colocar como x e y. E nós vamos estar, ó, essa observação aqui, sempre parênteses, tá? Ele vai ser um conjunto, né, formado por dois elementos, só que nós não vamos usar a representação de chaves, porque se for as chaves, como eu acabei de explicar aqui, a ideia de conjunto, você pode ter essa igualdade, né? O 2 e o 3, e o 3 e o 2, que representa a mesma coisa. Só que como eu quero um par ordenado, então, o que isso quer dizer? Ó, eu tenho um par, quer dizer uma dupla, né? Só que ele vai seguir uma ordem. O primeiro elemento aqui sempre vai ser os valores de x. E o segundo elemento sempre vai ser os valores de y. Essa que é a ideia de par ordenado, que ele vai seguir uma ordem específica. Então, olha só, o que ele está falando? Onde o primeiro elemento ele se refere ao x e o segundo elemento se refere ao y. Então, o primeiro elemento sempre vai corresponder ao x e o outro ao y. Vamos ver alguns exemplos, ó. Menos 7, perdão, 7 menos 4 é um par ordenado. O que quer dizer? Quem corresponde ao valor do y? O menos 4, ó. O y sempre vem aqui, ó, em segundo. O x vem primeiro e o y vem depois. Então, aqui é o 7, então corresponde ao x. E o menos 4 corresponde ao y. Olha essa situação aqui, ó. Quem que é o meu x? É o cófia arábica. E quem que é o meu y? É o café. Olha aqui, cadeira é o meu x, remédio é o meu y. Então, ó, então aqui o x corresponde ao 7, ó, e o y corresponde a menos 4. Aqui, quem que é o x? O que é esse cófia arábica? É o nome científico. E o y é o nome popular dessa planta aqui, tá? Então, ó, isso aqui é uma regra de um par ordenado. Quer dizer, eu criei um par ordenado, eu criei uma regra para o par ordenado, tá? Uma outra situação, ó. O X vai ser produtos florestais madeireiros. Eu coloquei aqui cadeira, produtos florestais madeireiros. E o Y, produtos florestais não madeireiros, ó. Como remédio é não madeireiro. Então, eu posso criar regras, tá? Só que qual que é o cuidado? Eu vou criar uma regra, então se eu olhar, tem que seguir sempre essa mesma regra. Então, olha só, se eu criei essa regra aqui, ó. O primeiro nome, sem o X, sempre vai ser produtos florestais madeireiros. E o Y, sempre produtos florestais madeireiros, não madeireiros. Então, o primeiro elemento, o primeiro valor que eu colocar aqui, a primeira coisa que eu for colocar, tem que ser uma situação madeireira. Vamos lá. Coloquei aqui cadeira, pode ser porta, mesa, sei lá, gente, eu não me recordo. Vocês vão saber melhor que eu. E
primeiro, então, eu sempre vou ter que colocar uma situação que é um produto madeireiro. E depois eu vou colocar um produto que não é madeireiro. Remédio, óleos essenciais, celulose, né? Então eu posso criar regras. Por exemplo, eu criei essa regra aqui, ó. Primeiro sempre vem o nome científico e depois o nome popular. Eu poderia colocar então café, coffea arábica? Colocar o café primeiro? Não, porque ó, esta é a regra, ó, o X corresponde ao nome científico e o Y o nome popular. Vamos lá, eu vou criar uma regra para um par ordenado. Vamos pegar física. Eu pego aqui, vou pegar aqui, ó, o X sendo a distância em quilômetros e o Y vai ser o tempo em segundos. Não, vamos colocar aqui a distância em metros e o Y vai ser o tempo em segundos. Então, ó, eu criei uma regra. Então, tudo que eu colocar em primeiro vai ser o tanto que ele andou. E tudo que eu colocar em segundo vai ser o tempo em segundos, tá? Então, novamente, falando novamente. O primeiro vai corresponder à distância que que um objeto vai andar em metros e o segundo valor vai corresponder ao tempo em segundos. Por exemplo, se eu tivesse essa situação aqui, ó, se isso aqui fosse um parênteses, gente, 3 e 2, então isso correspondeu o quê? Que eu andei 3 metros em 2 segundos. Olha a diferença. Por que que isso daqui, quando a gente representa em conjunto, eu não consigo falar que é ordenado? Vamos ver se é a mesma coisa, ó. Então, aqui é metro, né, a distância, e aqui é o tempo. O x é o metro e o y é o tempo. Então, olha só, x, metros. Então, ó, vamos olhar isso aqui, ó. Eu andei 2 metros em 3 segundos. Eu andar 2 metros e 3 segundos é a mesma coisa que eu andar 3 metros em 2 segundos? Andar 2 metros em 3 segundos e andar 3 metros em 2 segundos é a mesma coisa? Não. Ó, como eu coloquei uma ordem, eu especifiquei a ordem. Então, o primeiro sempre vai ser metro, a distância, e o segundo sempre vai ser o tempo em segundo. Então, eu criei uma regra para esse par ordenado, tá? Então, qualquer situação que eu colocar aqui, eu vou ter que remeter à minha regra que eu coloquei. Então, se eu coloquei o 2, então o 2 apareceu primeiro, então o 2 se refere à distância. Coloquei o 3 aqui depois, então quer dizer que ele andou 3 segundos. Vamos ver esse aqui de cima, ó. Menos 3. Quer dizer, ele andou menos 3? Não, né? Eu não sei se vocês já aprenderam isso, mas quando eu tô falando em distância, não existe esse menos 3. Quer dizer que ele andou menos 3 metros? Não, quer dizer que ele andou contra a trajetória. Ele andou 3 metros, sentido contrário à trajetória. E o 5, o que é o 5 mesmo, gente, baseado nessa regra que eu criei? É o tempo. Então, seria os 5 segundos, tá? E essa situação aqui, ó. Vamos perguntar primeiro, o 2 é o quê, então? Ó, primeiro, metro, segundo é o tempo. Então, ó, é 2 segundos, eu andei 2 segundos em 1 metro, ou 1 metro em 2 segundos, tá? Então, vocês podem criar regras, criar pares ordenados. Só que se você criar essa regra, você tem que sempre ler dessa forma. Então, eu criei a regra de metros e segundo. Então, eu posso falar que aqui eu andei 1 segundo e 2 metros? Não, porque o primeiro é metros e depois é o segundo. Então, tem que tomar cuidado com isso. E eu coloquei um exercício na lista de vocês dessa forma, para vocês criarem uma regra, tá bom? Ok, isso é um par ordenado. Então, resumindo, o que é um par ordenado? É uma dupla, quando eu tenho dois elementos e eles têm uma ordem. Então, a sequência que ele aparece é importante. Sempre primeiro vai ser o X e depois vai ser o Y. E nós vamos estar representando entre parênteses, tá? Não vai ser em chaves. Tudo bem? Par ordenado, pessoal, é isto. Agora nós vamos ver graficamente como que nós vamos utilizar esses pares ordenados. Para isso, nós vamos ver o gráfico. O que é a representação gráfica, né? Eu preciso de um plano cartesiano. O que é um plano cartesiano, pessoal? Então, ó, nós vamos considerar dois eixos.
dois eixos, ó, o eixo X e o eixo Y. Eles são perpendiculares entre si, ó. O que é ser perpendiculares? Eles formam um ângulo de 90 graus. Eles formam um ângulo de 90 graus bem aqui nesse ponto, ó. Eles se encontram nesse ponto que a gente chama de origem do sistema, que vai ser o nosso zero, tá bom? E eles determinam um plano. Se eu pegar o encontro desses dois, eu vou ter um plano aqui, ó, como se eu tivesse na lousa ou aqui mesmo no computador. Esse aqui é um plano, tá? Um plano. Então, eu tenho a minha reta X e minha reta Y. Eles são dois eixos perpendiculares entre si. E se eu quero encontrar um ponto qualquer nesse plano, esse ponto ele é um par ordenado. Por quê? Ele vai ter um valor no x e um valor no y. Por isso, ele é um par ordenado. Ele vai ter, ó, por exemplo, eu peguei um ponto P. Para encontrar esse ponto P, eu vou traçar uma reta paralela ao eixo y. Ó, o eixo y está aqui, então traço essa reta paralela a ele. E traço uma reta paralela ao eixo x. Onde eles se encontrarem é o ponto P. Então, eu tenho o par ordenado. Quem que vem primeiro, gente? Sempre o x e depois o y. Então, ó, qual o valor que está aqui no x, ó? P1. Qual o valor que está lá no y? P2. Então, meu par ordenado é P1, P2. Tudo bem? Calma que nós já vamos ver em valores para ficar mais simples, mais simplificado, tá? Pessoal, só que eu não vou mais ficar falando eixo X e eixo Y. Nós temos outros nomezinhos, ó. O eixo X, ele vai ser o eixo das abscissas, tá? Abscissas, eixo X. Tudo bem? Ó, eixo X, abscissas. E o eixo Y vai ser o eixo das ordenadas, tá bom? Então, o plano cartesiano nada mais é com eixo X e um eixo Y que se encontram de forma que eles são perpendiculares e eles se encontram na origem aqui, tudo bem? Então, vamos lá para os exemplos, ó. Vamos localizar os pontos. Eu quero encontrar esses pontos no meu plano cartesiano, ó. Eu quero encontrar o ponto A, que é 2 e 3, o ponto B, que é menos 3 e 4, e nós vamos estar encontrando ele lá, no nosso plano cartesiano, ó. Vamos entrar num outro programinha aqui. E eu vou definir como um ponto, ó. Um ponto. O primeiro é o ponto A, que é 2 e 3. Então, olha só. Ai, deixa eu fechar isso aqui. Eu quero o ponto 2 e 3. Ó, pessoal, ele precisa falar que isso aqui é um par ordenado? Ai, quem que eu vou colocar primeiro? É o Y ou é o X? Como é um par ordenado, o primeiro sempre vai ser referente ao X, tá? Então, ó, 2 do X e 3 do Y. Então, ó, então vou procurar, vou fazer um encontro, ó, 2, ó, esse aqui é o eixo X, tá? 2 do X, ó, do X até encontrar o 3 do Y. Esse aqui é o eixo Y. E aí eu vou colocar o ponto no encontro deles, ó, 2 do X com 3 do Y. Esse é o meu ponto A. Tudo bem, pessoal? Vamos colocar mais um pontinho, ó. O ponto B. Ele é menos 3 e 4. Tá, professora? Qual que é a ordem mesmo? Ele vai ser menos 3 de quem? Com 4 de quem? Então, eu vou encontrar eles dois. Eu vou encontrar o menos 3 do X, primeiro é sempre o X, e o 4 do Y. Então, ó, o eixo X tá aqui. Então, ele vai encontrar o menos 3 do X com o 4 do Y. Lá em cima, ó, 4 com menos 3. Bem aqui o nosso ponto B. Tudo bem, pessoal? Vamos para o próximo. Podemos ir para o próximo ponto, ó. Ponto C, que é 4 menos 5. Quer dizer, que é 4 do X e menos 5 do Y. Ó, é uma ordem, gente. Ele sempre vai seguir essa regrinha. Sempre o primeiro vai ser referente ao X e o segundo sempre vai referir ao Y. Então, vai ser 4 do X com menos 5 do Y. Ó, o menos está lá para baixo, ó. 4 do X com menos 5 do Y. C. Pessoal,
Ali eu acabei não mostrando, né? Mas, ó, aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X. Eles se encontram, eles são duas retas perpendiculares entre si e se encontram na origem. Ó, a partir da origem aqui no eixo X, ó, são os valores positivos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e em diante. E antes da origem, ó, são os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E assim infinitamente. A mesma coisa no meu eixo Y. Para cima da origem, ó, do zero, é positivo. Para baixo, vai ser negativo. Tudo bem? Então, vamos lá. Ponto D. 0 do x com menos 3 do y. Vamos ver. O zero, onde está o zero no x? Ó, o x está aqui, o zero está aqui. Então, vamos lá. Até o 3, é 3 ou menos 3? Menos 3, ó. 0 do x com menos 3 do y. Olha que diferente, ele vai ficar exatamente em cima do eixo, ó. Olha o E. É 5 do x e 0 do y. 5 do x. Onde está o 5 do x? Aqui. Com o 0 do y. Cadê o 0 do y? O 0 do y também é aqui, ó. Então, o ponto também vai ser em cima do eixo. Ó, o que acontece? Sempre que uma das coordenadas, ou x ou y, for 0, o meu ponto vai ser exatamente em cima do eixo. Se o x for 0, ó, se o x for 0, o ponto está em cima do eixo y. E se o meu y for 0, o ponto vai ficar em cima do eixo x. Tudo bem? Pessoal, aqui eu coloquei só valores inteiros, mas será que podemos colocar só inteiros? Não, podemos pôr valores fracionários, valores decimais, ó. 5 meios e 9 meios. Tá, professor, mas como é que eu vou colocar um valor em fração lá no plano cartesiano? Vocês vão dividir para saber onde exatamente ele vai ficar, ó. O meu ponto F, ó. Quanto que é 5 dividido por 2? 2,5. Quanto que é 9 dividido por 2? 4,5. Então, é 2,5 do x, 4,5 do y. Então, ó, 2,5 do x, ó, 2. O meio tá entre o 2 e o 3, ó, 2,5 com 4,5, ó. O 4,5 tá entre o 5 e o 4 e o 5, ó. Por aqui, mais ou menos. Ó, eis os pontos, tá bom? Então, essa é a forma da gente representar geometricamente o par ordenado, tá? Que a gente coloca no nosso plano cartesiano. Por enquanto, pessoal, nós só estamos colocando os pontos. Daqui a pouco nós vamos trabalhar com gráficos, tá bom? Eu poderia também colocar os pontos e pedir para vocês me definirem. Ó, deixa eu colocar aqui um ponto qualquer aqui, um ponto aqui e um ponto aqui, que não tem nenhum aqui para baixo, ó, aqui. Vamos lá, quem que é esse ponto aqui? Ele é formado por qual par ordenado? Vamos ver? Qual o valor que nós temos que olhar primeiro, gente? Eu tenho que olhar primeiro para o valor do x. O meu par ordenado ele segue uma ordem. E ele vai primeiro olhar para o x. Então, ó, reta do x. Então, qual o valor do x aqui desse ponto? Menos 6. E qual o valor do y? 1. Então, qual o valor desse ponto? Ó, menos 6 e 1. Então, ele ficaria assim, ó. Menos o 6 e o 1 aqui, tá bom? Esse aqui é o G. O H. Qual o valor do H no X? 0. Qual o valor do H no Y? 0. Então esse ponto é o ponto 0 e 0. Tudo bem? E esse ponto aqui, ó. E o I? Primeiro eu vou olhar o valor que corresponde ao X, depois eu vou olhar o valor que corresponde ao Y. O X está aqui. Esse é o X. Então, ó, esse ponto está aqui. Então, qual valor eu vou tracejar ele até ele chegar lá, rebater no eixo X, ó. Qual o valor que ele está correspondendo lá no X, ó? Menos 4. E qual o valor que ele está correspondendo lá no Y? Também menos 4. Então, o ponto I
Ele é formado pelo par ordenado menos 4, menos 4. Tudo bem, pessoal? A aula de hoje é bem simplesinha assim. Só para a gente reconhecer, saber o que é o par ordenado e saber utilizar o par ordenado de forma geométrica, que é colocando esses pares ordenados no nosso plano cartesiano, tá bom? E, pessoal, fiquem muito atentos, qualquer coisa assistam novamente, porque tem uma listinha, vocês vão ter que criar uma regra de um par ordenado igual eu expliquei para vocês, de uma outra disciplina, tudo bem? Então, bons estudos e até a próxima semana.